Bom dia a todos. Vou iniciar uma palestra em nome da Associação Espírita Mestre de Amor, a convite do Sérgio Eglin Batista. Peço desculpas que o início eu acabei tendo um probleminha técnico aqui, que estava um som muito alto de uma música, e daí eu fui pedir para a pessoa diminuir o som. Então, agora realmente que vamos iniciar. O assunto que nós escolhemos é sobre o amor ao próximo. E, então, com ênfase na parábola do bom samaritano. Então, como nós temos conhecimento, Jesus não veio destruir a lei, mas sim dar-lhe cumprimento. E na época que Jesus veio, todas as pessoas conheciam e existiam pessoas que gostariam de cumprir fielmente os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. Então, o que diziam os 10 mandamentos? O primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não farás para ti imagem de escultura. Terceiro: não pronunciarás o nome de Deus em vão. Quarto: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Quinto: honrar pai e mãe. Sexto: não matarás. Sétimo: não cometerás adultério. Oitavo: não roubarás. Nono: não darás falso testemunha contra ninguém. E o 10º: não cobiçar as coisas alheias. Então, está na Bíblia Sagrada, em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. O que queremos falar a respeito dos 10 mandamentos é que o que diz ali que para guardar o dia de sábado, para santificá-lo, porque na época não era tido para oração nenhum dia da semana. Por esse motivo é que teve esse mandamento para santificar o dia de sábado. Hoje a maioria das religiões santifica o dia de domingo, né? Tem as missas, os cultos, as palestras espíritas no dia de domingo, que quase todas as pessoas não estão trabalhando no seu trabalho profissional. Mas o objetivo mesmo era para que um dia da semana, pelo menos, que dedicassem ao Senhor. Bem, então, vamos agora passar para a parte da parábola do bom samaritano. Então, quem eram os samaritanos? Nos baseando em uma palestra muito brilhante do Haroldo Dutra Dias, então ele conta que no ano 700 a.C. existia 12 tribos de Israel. E depois houve o cisma, ou seja, a divisão daquelas tribos. Então ficou 10 tribos do norte, que era Samaria, e 2 tribos do sul, que era a capital Jerusalém. Então muita rivalidade se criou entre essas tribos, de ambos os lados, havendo assassinatos, havendo violências de ambos os lados, porque havia uma rivalidade muito grande. Então, Jesus, ele sempre fala, podemos ver que ele fala nos samaritanos, naquele caso da mulher que estava no poço, no caso da parábola do bom samaritano, e em algumas outras passagens, Jesus fala a respeito dos samaritanos,
porque ele sempre estava fazendo com que as pessoas pensassem nas pessoas que não eram para ser humilhadas, não era para haver humilhação de um povo contra outro. Então, era esse o objetivo, para que as pessoas tratassem umas às outras com carinho, enfim, não fizessem distinção entre as pessoas. Daí então, a gente vai passar para a parábola do bom samaritano, que é uma parábola belíssima, é um modelo de como nós devemos de tratar as pessoas, e ela é muito atual. Após eu falar a respeito contar a parábola, faremos uma explicação a respeito de tudo aquilo que Jesus falou nessa parábola. Então, Jesus estava no meio de muitas pessoas e levanta-se um doutor da lei para experimentar Jesus, que eles sempre queriam experimentar se Jesus não caía em contradição. Daí então ele pergunta: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? O que lês? Porque uma coisa é estar escrito, outra coisa é a leitura que se faz de um escrito. Então Jesus queria saber qual era a leitura que o doutor da lei fazia dos 10 mandamentos. E ele responde então: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Então essas foram as palavras que o doutor da lei falou. Então respondeu Jesus. Respondeu com uma parábola. Ia descendo uma pessoa, um senhor, ia descendo um homem, ia descendo de Jerusalém para Jericó. Quando ele estava passando pelaquela estrada, ele foi assaltado por salteadores que, além de levar-lhe todas as coisas, que deixaram inclusive ele sem roupa, eles maltrataram muito, bateram nele, fizeram com que ele ficasse quase morto. E ele muito ferido e quase morto. Então, nessa situação, caído o homem lá que tinha sido espancado, passa um sacerdote, mas o sacerdote passa ao largo. Explica Haroldo Dutra Dias que naquela época o sacerdote que pegasse, que tocasse em um morto, ele ficava impuro. Então, o motivo dele não chegar perto é que ele achou que o homem estava morto. Então, ele não podia tocar no homem em virtude de que ele iria ficar impuro. Passa depois um levita, que era também um tipo de sacerdote da tribo de Levi, por isso levita. Ele passa e também passa ao largo, não se incomoda com o homem caído, ferido. Mas vem em seguida um samaritano. E o samaritano, tomado de muita compaixão, resolve parar e cuidar dos ferimentos daquele homem. Passa azeite e vinho. O vinho para desinfeccionar. E
e o azeite que era usado para melhorar o tratamento da ferida. Então, além disso, ele coloca o homem em sua montaria e leva até uma hospedaria. Chegando lá na hospedaria, ele fala com o dono da hospedaria: por favor, eu preciso que este homem seja cuidado, porque ele está muito ferido. Daí deixa aos cuidados do dono da hospedaria e ainda diz assim: olha, eu te dou 2 dinheiros, mas quando eu voltar de viagem, eu posso pagar o que você gastar a mais com ele, eu vou pagar. Então foi uma demonstração assim de muita compaixão e a verdadeira caridade, o verdadeiro amor ao próximo. Jesus pergunta então ao doutor da lei: qual dos 3 agiram, que é o próximo, que agiu como o próximo? E o próprio doutor da lei, ele responde: certamente foi o samaritano. Então essa mensagem que Jesus nos deixou a respeito do bom samaritano nos ensina uma maneira assim de tratar os outros de uma maneira como nós gostaríamos de ser tratados. Nós vemos nos dias de hoje, às vezes a gente vê uma pessoa caída, telefona pro SAMU, né? E eles dizem: veja se está bêbado. Se estiver bêbado, nós não vamos. Ora, mas às vezes está caído, mesmo que esteja bêbado, precisa de um atendimento médico. Se está caído, se bebeu tanto ao ponto de cair no meio da rua. Então, esse é um exemplo do samaritano dos dias atuais, que é muito difícil encontrarmos um bom samaritano. Mas nós vamos ver do livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, de Paulo Alves de Godoy. Então eu achei muito interessante os comentários que ele faz, que eu tomo a liberdade de ler, porque para não perder nenhum caso assim, nenhuma palavra que ele explicou. Então, o ensino propiciado por Jesus nesta eficiente, edificante parábola é dos mais elucidativos. Nele podemos apreciar o exercício da caridade imparcial, despretensiosa, incondicional, em seu sentido amplo, sem limitações. Então, o samaritano não estava esperando recompensa por aquele ato dele. Ele foi movido por compaixão e atendeu o homem caído. O samaritano, considerado herético e apóstata pelos judeus ortodoxos, então foi o paradigma tomado por Jesus para nos dar ensejo de tão profundo ensinamento. O grande mérito da parábola do bom samaritano é de nos provar que o indivíduo que se intitula religioso e se julga expoente do sistema religioso oficial nem sempre é verdadeiro praticante de virtudes que geralmente são ensinadas em sua profissão, em profusão, mas pouco exemplificados. O sacerdote, que passou primeiramente pelo moribundo, atribuía a si qualidades excepcionais e se julgava zeloso, cumpridor da lei e dos preceitos religiosos. Certamente balbuciou algumas palavras de rogativa, fez uma prece assim silenciosa a Deus em favor do homem que ali estava ferido. Mas daí até a ajuda direta
a distância é enorme. O samaritano, considerado réprobo pelos judeus, porém conscientemente cumpridor dos seus deveres humanos, não se limitou a se condoer do moribundo, e sim achegou-se a ele e o socorreu do melhor modo possível, levando-o em seguida a um lugar de pouso, onde o assistiu melhor e o recomendou ao estalageiro, prontificando-se a pagar todos os gastos. A caridade foi ali dispensada a um desconhecido. Vejam que interessante. Então, aquela palavra de Jesus, fazer o bem sem olhar a quem. Ele não conhecia o homem que estava caído, mas não tinha jeito dele saber também qual era a profissão do homem, o que ele se dedicava na vida, porque ele estava caído, sem roupa, sem documento, não tinha como o samaritano saber quem era aquele homem. Então, os samaritanos eram dissidentes do sistema religioso dos escribas e fariseus. Então, lá naquela divisão, né, que eles se separaram, das 12 tribos se separaram, né? Então, eles eram dissidentes do sistema religioso dos escribas e fariseus. Eram os protestantes da época, então, fazendo a comparação, protestante. O nazareno, com o fito de demonstrar a precariedade dos ensinamentos da religião oficial, geralmente figurava os samaritanos como sendo aqueles que haviam assimilado a melhor parte da religião, a parte prática, que consiste na concretização daquilo que os ensinamentos prescrevem. Jesus, além de nos ensinar o feito grandioso do samaritano, da parábola, tomou em outras circunstâncias os samaritanos como modelo. Por exemplo, em João capítulo 4, versículos 5 e 30, ele vem falar em torno da mulher samaritana. E o outro, da cura dos leprosos, dentre os quais apenas um se lembrou de voltar a render graças a Deus. E quem que era esse um que voltou? Era um samaritano. Está em Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Então, essa parábola do bom samaritano, ela vem nos explicar a respeito de, tanto ontem como hoje, existem na Terra quantas e quantas pessoas caídas. Podemos analisar não só aquele que está caído no meio da rua, mas a queda financeira. Nós vemos hoje, com o coronavírus, pessoas que tinham um tipo de ganho, um tipo de profissão, e que agora não estão ganhando nada, em virtude de terem que ficar em casa. Então, nós temos que descobrir quais são as pessoas que estão necessitando e fazer a nossa parte, auxiliar com aquilo que para nós está sobrando, ou até mesmo fazer como a esmola da viúva, que na esmola da viuvinha ela dá tudo que ela tinha, as moedinhas que ela tinha, que não era o que estava sobrando dela. Então nós também temos, se nós quisermos seguir os ensinamentos de Jesus, nós temos que lembrar dessas parábolas que Jesus contou, umas parábolas belíssimas, que não precisa ser muito inteligente para nós entendermos bem o significado dessas parábolas que Jesus nos contou. Em todas elas, todas as parábolas, Jesus vem demonstrar para nós aquilo que ele ensinou, porque
a respeito dos 10 mandamentos, ele falou que dava para todos aqueles 10 mandamentos, poderia ser dito em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Agora, com essa pandemia, que temos que ficar em casa, as instituições religiosas, de um modo geral, né, não estão podendo fazer aquele atendimento que elas fazem em épocas normais. Não está podendo ter a reunião presencial. Mas nós sabemos, por exemplo, a Guarda Mirim estão fazendo o almoço e doando o almoço para os seus assistidos. Então, lá está um campo de trabalho para nós auxiliarmos com a nossa ajuda financeira ou levar algum tipo de alimento para auxiliar nessa tarefa que a Guarda Mirim continua fazendo, embora não tenha aglomeração de pessoas. Estão usando de uma forma diferente. A Casa Transitória Fabiana de Jesus, que também dá auxílio presencial, quando não é época de pandemia, está fazendo comida para as pessoas que precisam, né? Essas pessoas que estão necessitadas que não tem como, que não estão prejudicadas em suas maneiras de ganhar dinheiro, a respeito de suas profissões. Então, a Casa Transitória também está fazendo marmitex e está doando alimentos para pessoas que precisam, que estão necessitando o auxílio. Então, essas são as duas entidades que eu lembrei, mas tem a SAP também. A SAP é uma entidade que é pertinho do Recanto Espírita Maria Dolores. E lá eles estão também, continuam dando cestas básicas para os seus assistidos, e daí para não formar aglomerações, então cada pessoa pega a sua cesta básica e vai embora. Então assim não está havendo aglomeração. Essas são apenas três entidades que eu lembrei, mas que com certeza existem muitas outras em Ponta Grossa. Ponta Grossa é chamada a capital da caridade. Então, nós sabemos que tem muitas outras instituições que certamente estão achando uma maneira de continuar auxiliando a quem precisa. Porque é muito difícil a pessoa passar fome e não ter o que dar para os seus filhos e não ter como, visto que a sua profissão está prejudicada com o coronavírus, com essa pandemia. Então, nós vemos que existem muitos bons samaritanos nesta cidade de Ponta Grossa que auxiliam, que movem o seu coração em favor do próximo e auxiliam. Então, se nós estamos numa situação confortável, que nós temos condição de auxiliar, vamos auxiliar o nosso próximo. E peço desculpas para alguma outra instituição que esteja fazendo algum tipo de auxílio, né? Sabemos que lá a Secretaria de Assistência Social, até eles estão com pedidos nos mercados para as pessoas auxiliarem com mantimentos, né? Para que eles possam fazer esse auxílio também às pessoas mais carentes. Então, essa parábola do bom samaritano, eu acho assim ela divina, é um modelo assim tão fácil de nós assimilarmos, que não há necessidade de termos uma
profissão rentosa ou sermos religiosos para poder agir como agiu o samaritano. Todos nós temos condição, porque ninguém é tão pobre que não possa auxiliar alguém com o seu auxílio material e até mesmo o carinho que possamos doar para as pessoas que conosco convivem, que também é uma maneira de nós podermos auxiliar as pessoas. Até existem alguns comentários sobre essa pandemia, que tem pessoas que estão entrando em depressão por terem que ficar em casa. Eram acostumadas a uma vida muito ativa, né, de sair todos os dias para o seu trabalho, e agora, por ter que ficar em casa, estão caindo em depressão. Então, existem maneiras de nós auxiliarmos também a essas pessoas. Alguém que a gente conheça que está entrando em depressão, vamos telefonar para aquela pessoa. Hoje em dia tem o WhatsApp, né? Vamos mandar mensagens de bom ânimo para essa pessoa, a fim de que ela não se sinta tão sozinha. Porque a solidão, se ela está de uma maneira que a pessoa não encontra meios de se livrar daquela solidão, ela pode realmente entrar em depressão. Mas todos nós, uma boa leitura, podemos nos dedicar a alguma coisa assim, até na própria casa da gente, que quando não se tem tempo, que está se trabalhando, tem uma série de coisas que precisa fazer, às vezes, na casa, organizar um guarda-roupa, organizar uns livros. Então, existem muitas maneiras de fazer show para a depressão. Se a depressão está sendo motivada pela solidão, se a depressão não é motivada por uma doença, porque nós sabemos que a depressão pode ser de uma doença. Mas existem várias maneiras de nós ocupar o nosso tempo de maneira produtiva, de maneira bem. Nós vemos as mães, por exemplo, estão ajudando os filhos da escola, né? Porque a escola está fazendo as aulas virtuais, né? As aulas online. Então, é necessário a ajuda dos pais para as crianças poderem fazer as tarefas. Então, existem inúmeras coisas que nós podemos fazer para afastar a solidão, para afastar a depressão. E agora, para nós encerrarmos a nossa conversa sobre a parábola do bom samaritano, que é belíssima, para que lembremos sempre dessa parábola, para fazermos o bem sem olhar a quem, para fazermos aquilo que está ao nosso alcance, sem esperar recompensa alguma. Então, nós encontramos na internet até, sabe? O nome da página da internet é https vivendo metanoia blogspot.com. E daí poesia sobre parábola do bom samaritano. Eu gosto muito de poesia, então eu acho que a poesia diz assim, em poucas palavras, muita coisa a respeito daquilo que nós queremos fazer uma mensagem, né? Faze tu mesmo é o nome da poesia. De Jerusalém a Jericó desciam judeus e gentios. Desciam os sacerdotes, os levitas, os comerciantes,
Desciam também assaltantes, gente sem nome, sem esperança, sem compromisso ético. À beira do caminho, um homem ensanguentado mendigava piedade, mendigava piedade. Um gesto de caridade, impossível não vê-lo. Passam os sacerdotes, os levitas, preocupados com suas leis, com sua pureza. Sua mística não tem olhos para o próximo, não são próximos de ninguém. Desce também um samaritano, mais humano. Abre seu coração, tem compaixão. Vê o ferido, acolhe o desconhecido. Esse verso aí é muito interessante. Aliás, essa estrofe, né? Verso é cada linha. Desce também um samaritano, mais humano. Abre seu coração, tem compaixão. Vê o ferido, acolhe o desconhecido. Cuida dele, leva-o à pensão. Ao longe de sua vida, há muita gente caída, assaltada pela dor do desamor. Não passe adiante, não fique alheio, distante de quem lhe pede amor. Cuida dele, veja nele o rosto do Senhor. Abra os olhos da fé. O ferido que você abraça é o Senhor de toda a graça, é Jesus de Nazaré. Vá, faça o mesmo. O autor dessa poesia é Jailson Pedroso. Aliás, desculpe, Jailson Pacheco. Então eu quero repetir essa estrofe aqui que diz muito para todos nós, não só para mim, mas para todos nós, para os que estão assistindo, para todos nós. Ao longo da sua vida, há muita gente caída, assaltada pela dor do desamor. Não passe adiante, não fique alheio, distante de quem lhe pede amor. Cuida dele, veja nele o rosto do Senhor. Então, com essa poesia, eu agradeço a todos aqueles que estão aqui presentes, pedindo a Jesus que nos ampare, agradecendo a Jesus por essa oportunidade de fazer essa palestra online e que tem mais alcance de quem quiser assistir do que às vezes para ir pessoalmente numa palestra, às vezes é longe o local onde está sendo realizada a palestra. E sendo assim, como nós estamos fazendo as palestras online, nós estamos alcançando um maior número de pessoas, porque além de a pessoa poder assistir agora, ao vivo, ela pode depois, se ela não tiver tempo agora, pode depois assistir. Então, eu agradeço muito a todos aqueles que assistiram e aqueles que irão assistir, provavelmente, depois irão assistir, porque vai ficar gravado no Facebook. Então, um abraço a todos e muita paz a todos.